Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos de volta para o vídeo 28º de Apocalipse 17, continuação sobre o tema de qual é a cidade chamada Babilônia. Já fizemos a primeira abordagem, então estamos agora na continuação para finalizarmos o capítulo 17. Então já vamos direto ao assunto. Já falamos no vídeo prévio sobre Jerusalém ser a grande prostituta e demos a referência a qual vocês já viram e ouviram. Quem está chegando agora, por favor, assistir ao vídeo anterior, porque ele é o primeiro referente a esse tema, ao início do capítulo 17. Agora nós vamos dar sequência. Então vamos prosseguir agora sobre outras características que estão em Apocalipse e que vamos ver as argumentações e as referências nos textos bíblicos. Muito bem. A outra referência que temos é Jerusalém, que mata os profetas e todos os santos e até o próprio Filho de Deus. Foi destruída, como Jesus havia predito, no ano 70 depois de Cristo. Então foi destruída, como Jesus havia predito, como também haviam preditos os profetas e também o apóstolo Paulo. Ainda outro fato que merece atenção é que Babilônia, a Babilônia de Apocalipse, ela é chamada de grande cidade, ou melhor, a grande cidade. Então, não é qualquer, é uma cidade específica, e reconhecida como grande cidade. Não necessariamente a grande cidade no tempo das perseguições depois da morte de Cristo. Mas nós veremos quais são as referências à grande cidade e quais são essas argumentações. Ou seja, sem especulação, com referência e fundamentação. Como essa questão da a grande cidade é mencionada várias vezes em Apocalipse 14, 8, 16, 19, 17, verso 18, capítulo 18, verso 16, capítulo 18, verso 18, 19 e 21. Todos esses versos do capítulo 18. Então, capítulo 18, versos 16, 18, 19 e 21. E em Apocalipse 17, verso 18, nós vamos repetir o que lemos no vídeo anterior. Esse verso define quem é a mulher que recebe o nome Babilônia, a figura simbolizada por uma mulher. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então nós precisamos saber que cidades foram identificadas como a grande cidade e que reinaram sobre os reis da terra. Ok? Essa agora é a pesquisa e é a questão desse vídeo. Muito bem, assim como outros argumentos. O que nos remete a outras duas citações. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês precisam ver com atenção, com tranquilidade. Nós vamos fazer buscas e referências aqui como se fosse o levantamento aqui, uma questão forense, uma verdadeira investigação. Como eu disse, mas precisamos ter critérios, senão qualquer coisa se enquadra, como já havíamos mencionado no vídeo anterior. Qualquer cidade vai se enquadrar, e a gente sabe que os critérios eles têm que ser espirituais, a visão de Deus espiritual, não é uma visão material. Senão, em todas as épocas, todas as cidades, muitas cidades seriam candidatas aí à Babilônia. Nós precisamos ter essa percepção, essa visão, para que possamos chegar à conclusão também. Então vamos a isso. Então, o que nos remete a outras duas citações em Apocalipse sobre a cidade de Jerusalém, que já nos apontam quem seria essa grande cidade da Babilônia. A primeira, quando falando das duas testemunhas, lá no capítulo 11. Então, capítulo 11, verso 8. Preste atenção.
e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então, preste atenção, porque algumas coisas são incontestáveis e elas complementam outras. E elas são claras. Para ser incontestável tem que ser claro. Então, não force a sua mente. E nós aqui, né, nas reflexões, como já dissemos em outros vídeos, nós não ficamos especulando e nem fazendo ilações, né? Essa palavra é da moda, o governo usa muito, né, as pessoas, fazendo referências forçadas a coisas que não fazem o menor sentido. Nós fazemos referências aos textos bíblicos que estão associados ou pelo seu contexto ou têm a mesma significância ou nos mostram aquela significância. Como já falamos, né, nos referimos aqui até à teoria que o nosso pastor gosta muito, né, o Sérgio, do Slack, né, sobre o Ansatz, né, lá de Erich Auerbach, aonde depois, nós já falamos sobre isso, não vamos perder tempo com isso, né? Mas só isso, o significado de uma determinada coisa dentro do seu contexto que passa a ter uma identidade universal e pode ser utilizado para referência, para analogias e para interpretações de outro momento, de outros contextos que estão relacionados àquela mesma coisa. Então, seguindo, vejamos, olha a própria resposta aqui, ó. Então, em Apocalipse 11:8, quando está sendo falado, né, lá no início, pegue a vara, meça, aliás, lá está sendo profetizado, no capítulo 10, foi engolido o livro por João, e diz, vai e profetiza as nações. Aí diz, pega uma vara, meça o templo, então está falando de Jerusalém. E depois ele vai seguindo, e depois ele fala das testemunhas, e fala que as testemunhas são mortas. Ele diz aqui, essas testemunhas, elas serão mortas aonde? Os seus corpos jazerão mortos na praça da grande cidade. Se ele estava falando de Jerusalém, e ele agora já diz, a praça da grande cidade. Então, Jerusalém também é a grande cidade mencionada sobre Babilônia. Mais do que isso, vejam bem, ele continua dizendo, olha, se você acha que é um absurdo, eu já encontrei gente que falou, que isso, Otávio, é um absurdo, a Bíblia, Deus, Jerusalém é imaculada. Aí vem aqui a continuação, no próprio livro de Apocalipse, que as pessoas às vezes leem e não percebem. Que espiritualmente, então além de grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Quem? Jerusalém. Lembram de Sodoma? De onde vem isso? Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas, onde estava Ló, e que Abraão intercede por Ló, que é o seu sobrinho, onde ele diz, se houver 50 justos, você vai livrar? Deus diz sim. Depois Abraão pensa bem e fala, Senhor Deus, se houver 40 justos, me desculpa, 30, 15, 20. Deus, aí até que no fim, fala, se houver um justo. Eles estavam pensando... Porque a cidade de Sodoma e Gomorra vivia uma vida de perniciosidade. Enfim, e ele chama então Jerusalém de a grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Egito reconhecido como a fornalha da qual foi retirado o povo de Israel. Deus diz, eu te retirei da fornalha ardente. Era o povo que estava escravizado no Egito, onde haviam vários deuses e enfim, né, e todas as coisas que as pessoas se afastavam de Deus. E depois, inclusive a Páscoa, hoje, o significado da Páscoa, no sacrifício do Cordeiro, era retirar o pecado do mundo. E logo no primeiro dia da Páscoa, também foi dito para que fosse comido pão ázimo. Durante 8 dias, ou seja, o primeiro dia mais uma semana, mais 7 dias. Pão ázimo é pão sem fermento. E Jesus depois diz o significado, Paulo também fala, o fermento significava o pecado do povo do Egito. Então comer pão ázimo significava, já que agora eu
fui resgatado pelo sangue do Cordeiro na saída do Egito, eu não posso mais me envolver com o pecado. Eu tenho que extrair de mim o fermento dos egípcios, né? O fermento daquela vida que eles viviam. Por isso que todo crente, todo aquele que nasce de novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? E o cristão, aquele que segue a Cristo, vive em novidade de vida. Então, quando ele diz que a Jerusalém da época de Cristo se chamava Sodoma e Egito, a grande cidade, no verso 11 e 8, que já tem a resposta, mas nós vamos seguir. Aqui já tem uma resposta categórica sobre quem é a cidade, a cidade com todas as características reveladas em Apocalipse. Então, em Apocalipse 11 e 8, já tem a própria descrição que muita gente passa batido, sem perceber o que está sendo afirmado por Jesus, ou seja, pelo anjo, né, da revelação dada por Jesus para João. Então ele já diz, porque os corpos dos mortos, das testemunhas, os corpos dos mortos jazerão na praça da grande cidade. E a grande cidade referente no capítulo 11, onde estava o templo, é Jerusalém, que espiritualmente estava sendo chamada de Sodoma e Egito, e que a mulher espiritualmente tinha na sua testa uma placa falando sobre sobre Babilônia, né? O mistério Babilônia. Então aqui era a grande prostituta. E aqui o fim do verso 8, além de Sodoma e Egito, é uma cidade totalmente desvirtuada da vontade de Deus, desobediente, contrária aos ensinamentos, né, à prática dos ensinamentos. É uma cidade que vivia em hipocrisia, onde Jesus, contra os fariseus e saduceus, falava sobre o seu fermento, que era a hipocrisia. Então não importa que houvesse a lei, não importa que eles falassem da lei, eles não seguiam a lei. Então era hipocrisia, então era Sodoma e Egito. Agora mais, né? Outra caracterização. Onde o seu Senhor, essa grande cidade, ainda estamos falando de Apocalipse 11, 8. Ele não diz que é Babilônia. Nós estamos dizendo, porque é só unir os pontos A e B para saber o tamanho da distância e onde vai dar, qual é o caminho para ir de um lugar a outro, para unir as pontas. Mas ele também diz, onde o Senhor foi crucificado. Onde que o Senhor foi crucificado? Foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Né? Foi crucificado porque tinha que ser sacrificado fora do arraial. Lembra? Era o sacrifício pelo pecado. Jesus foi sacrifício pelo pecado. Então, o sacrifício pelo pecado no sacerdócio do tabernáculo se cumpria fora do arraial. Eles aspergiam o sangue, né? Eles matavam e depois levavam lá para fora. Então eles, por isso, torturaram Jesus e depois o levaram para ser sacrificado no arraial, que é onde? É em Jerusalém. Apocalipse 11, 8 liga diretamente Jerusalém ao nome da cidade de Babilônia. Mas vamos seguir, porque não é única, tem muito mais, é muito mais forte do que isso. Mas essa revelação já é impressionante. A outra, agora estamos abordando um tema, qual é a grande cidade, né? A outra referência à grande cidade. Agora continue prestando atenção. Eu sei que você está prestando atenção. Continue prestando, porque é muita coisa a ser dita com base e fundamento na palavra de Deus e que precisa ter acolhida pelo nosso espírito. A outra referência, ela agora é uma referência diferente que vamos precisar também entendê-la. Essa outra referência se refere à Nova Jerusalém, mostrando inclusive que a grandiosidade da cidade de Jerusalém era pela virtude de pertencer a Deus. Então essa é a confusão. Lembra quando Paulo fala sobre a sabedoria deste mundo é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo? É porque não tem nada a ver. A filosofia deste mundo não tem nada a ver com a filosofia de Deus. A ciência deste mundo não tem nada a ver com a ciência de Deus. A sabedoria, a ciência que é plena em Cristo Jesus, a qual nós devemos assimilar. Essa nós devemos aprender. Por esta sabedoria que Paulo diz que tudo que ele tinha, todos os ensinamentos, tudo que ele aprendeu era escória.
Ele abre mão de toda a sua formação. E olha que Paulo era muito estudado, era quase um sábio, né? Ele falava diversas línguas e ele tinha um profundo conhecimento da lei. E ele era um estudioso, aprofundado. E ele, da palavra, né? E também um cumpridor e guardador. Só que da lei, né? Seguindo ali a letra da lei que mata. E Jesus, quando ele aparece a Saulo, que depois vira o apóstolo Paulo, ele então tem a conversão, onde ele diz: reputo por escória tudo o que sei e aprendi para ter a Cristo, para ganhar a Cristo, para ter o entendimento, a sabedoria e o conhecimento de Deus que venha por Jesus Cristo, e não de todos os ensinamentos que o homem, né, possibilita. Então, muito cuidado ao usar essas associações, o raciocínio carnal, né, material, porque você vai chegar a outras conclusões. Deixa o Espírito de Deus te levar, né? Senão, se você não ouvir a palavra de Deus, você nunca vai saber as respostas de Deus. Vamos seguir. Deus está respondendo para a gente em espírito e a sua unção está sobre nós. Eu tenho certeza disso, que você fez sua oração, você está aberto para assimilar a palavra de Deus, e esse entendimento ele vem em paz, em mansidão, em tranquilidade. Então vamos ver aqui, estamos falando, né, disso, que a grandiosidade, quando fala a grande cidade, está se referindo à virtude de pertencer a Deus. Esse é o aspecto. Por isso que muita gente, só fazendo a referência lá do início, Roma, grande cidade, a gente não está falando de grande cidade física, de grande cidade, mas que há referência como grande cidade também a Jerusalém. Nós veremos como parte material, ainda vamos ver isso. Mas o principal, ela era uma grande cidade por ser virtuosa, por pertencer a Deus. E vamos lá, então. Então, Apocalipse 21:10. E isso é o que a Nova Jerusalém se torna, né? Em 21:10 diz: levou-me em espírito, né? O anjo que tinha uma das taças levou-me em espírito a um grande e alto monte. Levou João, que estava recebendo as visões de Apocalipse e que tinha que escrever para dar o testemunho e espalhar as igrejas. Levou-me em espírito, então, João foi levado, arrebatado em espírito para um alto monte, e o anjo mostrou a João, o anjo que levava uma das 7 taças da ira, mostrou a grande cidade, e diz: a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui a gente vai começar uma outra coisa que vamos falar mais adiante, e que é muito importante, que você precisa prestar atenção. Primeiro, mais uma referência à grande cidade. Ué, Otávio, mas não, agora não é Jerusalém, é a Nova Jerusalém, aquela que desce do céu. Sim, mas é Jerusalém. E é nova por quê? Por que existe uma Nova Jerusalém? Porque a Jerusalém anterior caiu. A Jerusalém terrena, a Jerusalém que deveria, né, que foi grande, porque pertencia a Deus, se afastou de Deus, cometeu atrocidades. Se você ler Ezequiel 16, que mencionamos no último vídeo, todo do princípio ao fim, você vai entender que Jerusalém virou uma grande prostituta. Fora outras coisas que são ditas aqui, estamos vendo. Mas ela era uma grande cidade, que foi destruída em 70 e vai ser destruída, nós veremos aqui, né? Enfim, não é mais a Jerusalém terrena. Agora, a Nova Jerusalém passa a ser a grande cidade. Mas então, só para que você tenha referência. Então, a grande cidade, confirmando, é Jerusalém. Já fica aqui um spoiler, que passou a ter uma troca. A Jerusalém terrena foi descartada por Deus espiritualmente, e passa a haver, e Deus tem que prover, né? Inclusive, já também adiantando, não é fruto desse estudo de Apocalipse, mas Jesus, quando foi, ele mesmo diz: vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar o que? A Nova Jerusalém, que desce do alto, lugar para a nossa morada, porque é onde faremos morada na sua volta. Mas isso, vamos adiante. Então, existe uma Nova Jerusalém, também chamada de a grande cidade, que ocupa o lugar da Jerusalém anterior, que é a grande cidade, a Babilônia.
Então, para reforçar que o motivo de Jerusalém ser chamada de grande cidade era pela questão religiosa ou espiritual e pela grandiosidade da sabedoria e do reinado. Da onde ela veio isso? Da época de Salomão. Então, pela grandiosidade da sabedoria e do reinado de Salomão, temos as citações abaixo que servem de esclarecimentos, mais uma vez incontestáveis. Então, em 1 Reis 4:21, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus. O rio aqui é o rio Eufrates. Até a terra dos filisteus. E até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Ainda em 1 Reis 4:34. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, Jerusalém antiga era a grande cidade que reinava sobre os reis da terra. Está aqui, é literal, está escrito. Eles vinham, traziam presentes, se curvavam, ouviam a Salomão, e todos os reis da terra vinham ouvir a sua sabedoria. A grandiosidade, e tem mais, a grandiosidade da riqueza de Salomão em Israel e Jerusalém era tanta que os produtos eram até exportados. Opa, alguém aqui, não, é Roma, porque Roma é que tem, Jerusalém não tinha nada. Preste atenção. Aí você vai dizer, mas você está indo lá no início da Bíblia. Ué, Jesus é aquele que vem nos salvar, tirar o pecado do mundo. Ele é aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Isso foi dito em Gênesis 3:15. Se você quer que... Se Jesus Cristo, que é pregado hoje, cumpre a profecia de Gênesis 3:15, você acha que a Babilônia não pode estar referendada nos conceitos aqui de 1.500 anos antes de Cristo? Só. Muito bem, né? Com todas essas características. Então, Jerusalém já foi a grande cidade que reinava sobre todos os reis da terra. Quando, na época, começou em Davi em Jerusalém houve toda essa demonstração. E como eu disse, não só nós vamos ver espiritual, mas também material. Agora a gente está falando, todos os povos e nações vinham render submissão a Salomão e trazer presentes. E também pagavam tributo e tudo isso. Então, parte material, acabamos de falar, pagavam tributo e traziam riquezas. Então, vamos lá. A grandiosidade da riqueza de Salomão em Israel e Jerusalém era tanta que os produtos eram exportados. Ler 1 Reis 10, de 23 a 29. 1 Reis 10, de 23, diz assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Salmos 68, 29 diz: por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. A cidade que reinava sobre os reis da terra, pela sabedoria, pela riqueza e pela importância espiritual, por causa do templo de Jerusalém, que Deus permitiu que Salomão construísse para a sua habitação. Que, na verdade, Deus mesmo diz, né, que se Deus habita nos céus, se seu trono fica no céu e a terra é os cabelos de seus pés, claro que uma casa não poderia contê-lo, mas sim, ele iria ouvir as orações de todos que se voltassem para a casa de Israel, que era o templo construído por Salomão. Então, vem desse tempo a grandiosidade da Jerusalém terrena, que é destruída e depois é substituída pela Nova Jerusalém, que também é a grande cidade, como está em Apocalipse 21. Veja que Apocalipse você não pode ler tudo isolado, tudo está unido em algum sentido, com algum significado. Vamos seguir porque tem muito mais, não basta. Então vamos termo a termo. Se é a grande cidade, é riqueza, é parte material, tudo isso tem compatibilidade, como eu disse na própria Bíblia. Vamos seguindo. Então, por isso, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse
falam da Nova Jerusalém, falam da cidade santa, para fazer a contrapartida com a anterior, que se prostituiu. E assim, ainda será na Nova Jerusalém, com os reis da terra trazendo para ela a sua glória e honra. E nela, né? Nós vemos isso aonde? Em Apocalipse 21, versos de 22 a 26. Então veja que o que aconteceu na época de Salomão, os reis trazendo presentes, né, ofertas, para visitar o templo, visitar Salomão por causa de sua sabedoria e trazendo todas as riquezas materiais, né, ofertas e o reconhecimento da grande cidade, que foi, né, agora a nova cidade vai restaurar a mesma grandiosidade em espírito, que era, né, espiritual, e também vai acabar, e como consequência a parte material. Porque diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações dos salvos andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. A nova Jerusalém, que vai substituir a Jerusalém terrena. Agora, se você acha que eu estou louco e fazendo essas afirmações, claro que eu vou usar uma referência bíblica que confirme isso, né? Então, se você acha que eu estou forçando uma barra, podemos ver com o apóstolo Paulo, que foi direto nessa comparação, e mostrando que a Jerusalém de baixo estava sendo lançada fora e prevaleceria a Jerusalém de cima, que é livre. Gálatas 4, 22 a 31. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas a que era da livre por promessa. Ismael e Isaque. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, mãe de Ismael. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, a Jerusalém que existia na época de Paulo, Jerusalém terrena, Jerusalém Babilônia. Mas a Jerusalém que é de cima, Nova Jerusalém, é livre, a qual é mãe de todos nós espirituais. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Essa é uma profecia que está em Isaías, mas não referenciada por Paulo e citada aqui em Gálatas. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, Ismael, perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Paulo falando, veja que a questão então é do Espírito e da carne. Por isso que eu falei, a questão é espiritual. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Então lança fora Jerusalém, terrena, Babilônia. Lança fora, vai ser dizimada. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então somos filhos convertidos, crentes em Jesus. Todo aquele que crer em Jesus será salvo. E somos filhos, então, da nova Jerusalém que desce do céu, que é espiritual. A Jerusalém terrena é a Jerusalém que perdeu o seu posto pela sua degradação, pela sua desobediência, por ter se desviado de Deus, que atrai a ira de Deus. Como estamos falando em todos os nossos vídeos, né? O conceito, a teoria, a gente precisa aprender a fazer esses entendimentos e a aplicação, né? Estamos pedindo a Deus para que nos dê o entendimento espiritual da letra da lei.
A letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, né, estamos de coração, por isso falo, oramos a Deus e pedimos a Deus que Deus, com a sua face, ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender a sua palavra. E Deus está abrindo o livro de Apocalipse para a gente nesses estudos que estamos fazendo. Outra referência, mantendo a comparação, que também demonstra a substituição da Jerusalém terrena pela Jerusalém celestial, também é apontada por Paulo em Hebreus 12. Hebreus 12, de 18 a 24. Ele faz a mesma comparação que o próprio Paulo faz em Gálatas. Isso é interessante porque muita gente tem dúvidas se quem é o escritor de Hebreus, se é um grupo, uma comissão, enfim. Né? Muitos dizem que não é Paulo, mas várias passagens referentes às epístolas, né, paulinas, ou seja, todo aquilo que Paulo escreveu, fazem conexão de estilo e mostram o estilo de Paulo também em Hebreus. Então, existe a participação, a assinatura e a autoria de Paulo no livro de Hebreus. E uma delas também vai ser revelada aqui. Já lemos lá em Gálatas 4, falando de Jerusalém terrena e Jerusalém espiritual. Fala do Agar e fala de Sara. Porém, agora aqui, em Hebreus, e ele fala também ainda em Gálatas, né, do Monte Sinai, e depois fala do Monte Sião. Aqui em Hebreus também faz a mesma referência ao Monte Sinai ou ao Monte Sião. Quem faz? Paulo. Mesmo tema, mesmo assunto, onde ele diz: não chegaste ao monte, lendo lá, quem lê, né, no Monte Sinai em Horebe, quando Moisés chega ao monte e leva o povo, porque Deus ia falar com o povo todo. O objetivo inicial não era para falar só através de Moisés, não. Era para falar com todo o povo de Israel. E eles foram levados ao monte, cercaram o monte e iam subir. Estavam aguardando a ordem para subir. Só que era tão, né, fumaça, fogo, a presença de Deus, né, quando desceu. Então diz assim, né, porque não... Então, Hebreus 11, 12, de 18 a 24. Não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não os falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar, o monte será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas o que Paulo diz? Chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Então, a outra foi a visão terrena, né? Deus veio à terra e desceu no monte, e as pessoas não suportaram, porque as pessoas não estavam espiritualizadas, né? Elas não estavam, como Paulo mesmo diz, né? Não estavam envolvidas com a fé. A lei não foi juntada, né, com a fé das pessoas. Por isso que elas não conseguiram cumprir a lei. E agora nós cumprimos a lei da liberdade, né? Porque pela fé nós não precisamos cumprir cada vírgula da lei, porque Jesus cumpriu tudo. Então nós cumprimos, né? Vivemos o reino da graça. Por quê? E por isso mesmo, então, em espírito, nós agora não estamos na Jerusalém terrena, né? Deus não desceu. Nós é que fomos levados por Jesus ao templo. E isso é o que acontece. Já falamos isso lá no capítulo 4, né? No capítulo 5, no vídeo em que dizemos que Deus abriu o céu para nós, né? E abriu e mostrou o seu templo. Aqui é a mesma comparação. O primeiro era terrível. Deus, quando desce, as pessoas ficaram apavoradas. Não podiam vê-lo, ouvi-lo. Estavam, né? Moisés ficou tremendo. Mas ele diz, não... chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então nós estamos vendo os céus. O céu está aberto, o trono de Deus aberto para nós. É ali que nós chegamos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos. Lembra da multiforme sabedoria de Deus através da igreja? É isso.
Deus criou mais uma revelação que também não é fruto dele. Não vamos abranger aqui, mas a igreja de Deus, o corpo de Cristo, é mais uma estrutura espiritual, assim como os anjos, as potestades, os reinos e o poder. Existe a igreja, que é mais uma manifestação da multiforme sabedoria de Deus. E ele está dizendo isso aqui. Está aqui, né, a confirmação disso. Além de tudo isso que ele falou, os milhares de anjos, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegasse a Deus, e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Então, nossa Jerusalém é a nova Jerusalém, a Jerusalém que vem de cima, que é a grande cidade, que é virtuosa, que é espiritual. A Jerusalém que é de baixo, carnal, se corrompeu, se desviou de Deus, vai ser julgada e vai ser destruída. Babilônia. A grande Babilônia. Fechando essa comparação com maestria, quando afirma qual delas é a nossa cidade. Filipenses 3:20. Mas Paulo ainda falando, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso. Então, nossa cidade não é a Babilônia vai ser destruída, Jerusalém terrena. E, obviamente, para encerrar essa referência, porque para encerrar essa referência, a grande cidade, não podemos deixar de mencionar a profecia de Jeremias, em que também cita essa expressão referindo-se a Jerusalém, e ainda apresentando o motivo por Deus assim ter procedido. Então, Jeremias 22, versos 8 e 9. E muitas nações passarão por esta cidade e dirá cada um ao seu próximo: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? E dirão, olha a resposta, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Esse é o motivo. Questão espiritual, o afastamento da palavra de Deus. O Apocalipse é sobre tudo isso. Atrair o dia da ira, né, vinda do dia da ira e do Cordeiro, é a volta de Jesus, que vai se dar sobre aqueles que atraem a ira de Deus. Por quê? Porque são desobedientes da fé. Mas nós já falamos, pode ser também o dia da glória de Deus, o dia de alegria, o dia da volta de Jesus para aqueles que serão glorificados, né? Que são obedientes da fé, creem em Cristo, permanecem em Cristo, guardam a sua palavra e cumprem a palavra de Deus até a volta de Cristo ou até a morte de cada um, caso, né, venhamos a morrer antes da volta de Cristo. É isso. Mas, então, a grande cidade, ela foi destruída e profetizada aqui por Jeremias, e dita a resposta. Por que aconteceu isso com esta grande cidade? Porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus. Quem que deixou a aliança? Foi Roma? Tem nada a ver, não tinha aliança com Deus nenhuma. O que os romanos tinham com Deus? Tinham alguma? Não tinham. Por nenhum motivo desse. Agora, estamos falando da mulher da grande Babilônia. O que não impede que a besta, uma das bestas, porque tem a besta que sobe do mar, a besta que sai do abismo, tem a outra besta que é a imagem da besta que recebe o Espírito. E não confundir com o anticristo, que não é a besta, né? Que é o falso profeta, né? Então, aí uma das bestas pode ser representada, pode ser até usando, né, as cidades que vão dominar, que eu diria que nem será o Império Romano, porque, como isso é uma questão futura, quando vier o anticristo, Roma nem existe. Roma, existe a cidade de Roma, obviamente, mas o Império Romano não existe mais. E não necessariamente, né, será a Itália, né? Não existe o Império Romano. Mas sim, existe a União Europeia, existem outras unificações, né, de vários reinos, com vários reis.
que isso é o que, né, virá a acontecer. Um grupo ao qual Jerusalém irá se associar, Jerusalém atual, né, representada aí, obviamente, pelo povo de Israel, vai se unir a um grupo que depois esse grupo vai vir contra ela e vai destruir. Muito bem. Então, até a besta pode... Enfim, a besta é representada por uma nação qualquer que vai ser usada para liderar um motim contra Israel, que vai haver uma grande guerra, que daí vai, né, restar o remanescente, que será salvo. Mas não vamos manter aqui o foco na Babilônia. Então, a Jerusalém terrena, a Jerusalém que se tornou a Jerusalém terrena, que foi destruída, que é a Babilônia. Então, prosseguindo. Por quê? Porque deixou a aliança. Então tudo é pela questão espiritual. Se Deus fosse julgar, né, se Roma, o Império Romano, Deus ia ter que julgar, como foi, qualquer uma seria Babilônia, né? Destruiria todas as cidades que se voltam contra Jerusalém. Mas não, no fim a culpa, inclusive de Jerusalém, se você precisa ler o Velho Testamento, vai ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, os profetas de Isaías, Jeremias e Ezequiel, vocês vão ver que as cidades foram dadas por despojo, por Deus. Deus diz isso, ele fala, não, eu que dei por despojo a Jerusalém. Israel foi dado por despojo à Síria, para que fosse exatamente, passasse por uma devastação para ver se eles se arrependiam. É semelhante ao Apocalipse também. A terra, né, todos vai passar por uma devastação para ver se as pessoas se arrependem. Só que nós já vimos que, apesar de fazerem tudo errado, de vir as devastações, pestes, como ocorreu com Jerusalém, lá nós vimos, né, nas taças, quarta e quinta taça, as pessoas não se arrependem, não dão glória a Deus, não se voltam, né, para aquele que pode mudar a sua posição e podem lhe dar o perdão e tirar da posição, né, da ira para a glória de Deus. Então é um aviso, Deus continua avisando. Então aqui também fazemos esse aviso, você que está acompanhando o nosso estudo, que é pelo afastamento de Deus que vem o julgamento. Não é porque Deus não é pelos que cometem a injustiça apenas, né? Por ser uma cidade A, B ou C. Mas depois, agora o Apocalipse vai vir sobre todos os povos. Tá? Mas sobre Babilônia é específico. Por que é específico? Porque é uma questão espiritual. Deus está na sua justiça, assim como a justiça do mundo, desde a época do dilúvio, que ele prometeu que não faria mais aquelas destruições temporárias, né? Como já falei, que ele não manda um raio na cabeça de cada pessoa que peca, ele deixa isso acumular, tem paciência, tolerância, porque essa pessoa pode se arrepender e pode vir a ser salvo, e é isso que ele espera, é o que ele deseja. E agora Apocalipse, ele faz os seus avisos, dizendo, olha, vai vir, né, o dia da justiça. A ira é o dia da justiça de Deus em relação até a todos aqueles que creram em Deus e que foram injustiçados, que estão lá no quinto selo, né, com as suas almas que aparecem aqui embaixo do altar, e que perguntam até quando seremos justificados, ó Deus, né, justiçados. E Deus diz, aguardem mais um pouco, ainda vamos morrer mais gente, né, mais cristãos, e durmam mais um pouco, descansem, e então no dia da ira de Deus vai vir a justiça de Deus. Mas isso tudo é um aviso, há a oportunidade. Então torne-se para Deus, arrependa-se e se torne obediente à sua palavra. Vamos voltar aqui então, porque é muito importante, né? É extremamente importante cada situação dessa. Mas voltando à questão ainda... Então nós vimos em Jeremias, que Jeremias, além de mostrar aqui a grande cidade, né, que é importante a gente saber, que existe mais, então, várias referências à grande cidade, em Apocalipse, em João, em Paulo, e agora Jeremias, e tudo, 1 Reis, né, como Jerusalém terrena, a grande cidade, e que foi deturpada, se afastou de Deus, e que é a Babilônia. E seguindo, ao analisarmos um pouco mais de acuracidade, né, com muito mais detalhamento do que já estamos fazendo, se possível fosse, né, se todos assim o fizessem, veremos que a mulher, agora preste atenção, já estamos caminhando para o fim. Então, veremos que a mulher, olha, agora essa revelação, você abre o seu coração, vem coisa aí. A mulher no capítulo 12, lembre que a mulher no capítulo 12
representa o povo de Israel. Ela tinha o sol na sua cabeça, estava sobre a lua e tinha 12 estrelas, né? Uma diadema com 12 estrelas, que são exatamente as características do sonho de José, quando ele fala esse sonho para o seu pai, Jacó, e os seus irmãos. Primeiro ele fala aos irmãos, depois ao pai e à mãe. E eles ficam apavorados. Como assim você vai reinar sobre nós? E fala, Jacó era o sol, a mãe era a lua, e os irmãos eram 11 estrelas, né? Só que aqui ele usa a mesma analogia com 12 estrelas, porque José é uma das tribos. Mas então, para dizer que lá no capítulo 12, aquela mulher que está no deserto, agora preste muita atenção nisso, aquela mulher que está no deserto, que é o povo de Israel, deu à luz ao filho, Jesus, que o dragão estava na porta tentando retê-lo, pegá-lo, e ele foi arrebatado para Deus, né, o filho da mulher. Muito bem. Então, a mulher gerou o filho que foi arrebatado para Deus e foi, depois que ela gerou o filho, ela foi para o deserto para ser preservada, isso no capítulo 12. Porém, no verso 3 do capítulo 12, o que vemos lá? Havia um dragão vermelho que perseguiu a mulher. Gente, o dragão perseguiu a mulher quando foi o dragão lançado na terra, perseguiu a mulher. No verso 13 do capítulo 12. Percebemos no capítulo 17, o capítulo 17 está falando da Babilônia. O capítulo 17 está falando, já sabemos que Babilônia é Jerusalém. Ou, como já dissemos, né, na verdade, Babilônia é o povo de Israel de uma maneira genérica e é Jerusalém como cidade, né, como representação do povo de Israel que desobedeceu a Deus e onde ficava o templo de Deus. Mas Babilônia em si seria, né, toda a representação de todo o povo de Israel. E aquela mulher que representa o povo de Israel do capítulo 12 e gera o filho, ela vai para o deserto para ser preservada, mas o dragão desce e vai perseguir a mulher. Aquela mulher, e depois o dragão no final do capítulo 13, do capítulo 12 também, ele vai perseguir os descendentes da mulher, o remanescente, né, os que tinham testemunho de Jesus. Agora percebam, quem está no capítulo 17? Qual a simbologia? Uma mulher prostituta estava no deserto envolvida com a besta de cor escarlata. Pega só os símbolos. Mulher e dragão. Capítulo 12, capítulo 17. Significado da mulher, povo de Israel. Significado da mulher em 17, o povo de Israel. O dragão é o mesmo. O que aconteceu? A mulher que deu a luz a Jesus, né, que era considerada por Deus aquela grande cidade, virtuosa, ela se afastou de Deus, foi considerada uma prostituta. E ela fez ligação, fez elo e fez união com o diabo, com o dragão. Que depois vai se voltar contra ela, como nós já vimos no final do capítulo 17. Então, como se fez... Olha que... Então, em Isaías 1, 21, olha o que diz Isaías 1, 21. Como se fez prostituta quem? A cidade fiel. Mais claro do que isso, Jerusalém. Ela que estava cheia de retidão, capítulo 12, né, enfim, foi usada para gerar quem gerou o filho, obviamente foi Deus, né, impôs a mão sobre Maria. Mas a justiça, aí diz mais, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Isso em Isaías 1, 21, que é a figura da Babilônia, da Jerusalém terrena. Agora, referência em Jeremias 4, 30 e 31, que nós lemos, que nós já falamos, terminamos até o vídeo passado, assim, o anterior. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, né? Se fez prostituta, quem é a cidade fiel?
Debalde te farias bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que estava de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho. Isso é a profecia de Jeremias, né? A mulher estava com dores de parto porque ela ia dar à luz ao Redentor. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Por causa dos assassinos, que eram aqueles que estavam, né, à sua volta. Muito bem. Mantendo esse ritmo de uso dos mesmos termos, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e levou-me em espírito. Temos ainda mais 2 citações em Apocalipse que se referem ao nome da mesma cidade, com o objetivo de mostrar o contraste da consequência da desobediência a Deus. A primeira nós já vimos, né? Se refere à Babilônia para ressaltar a decadência. Se vocês lerem, então, em Apocalipse 17, verso 3, vai dizer isso. E um anjo que tinha taça veio e levou-me em espírito ao deserto, para ver o quê? A prostituta, a Babilônia. Aí depois, segunda referência, Apocalipse 21, 10. E um anjo que tinha uma das taças veio e levou-me ao deserto. Quer dizer, levou-me ao alto de um monte, porque agora não era mais um deserto, ao alto de um monte para ver a descida de quem? Da Nova Jerusalém. Para ressaltar, substituir. Isso aqui é só para mostrar, então, que foi despojada a Jerusalém terrena, que deu à luz ao filho, e depois se envolveu com o grande dragão. Olha essa referência aqui. Então, capítulo 12, capítulo 17, aquela mulher no deserto, que era fiel, se prostituiu e se vinculou ao dragão, no capítulo 17, e ela, por isso, então, estava sendo julgada. Então, grande cidade, prostituta, infiel, e ela, com grandes riquezas, nós já vimos, né, toda a época lá de Salomão, os reis da terra que vinham honrá-la. Isso voltará a acontecer na Nova Jerusalém, ou seja, para confirmar mais uma coisa, além de confirmar que a Babilônia é Jerusalém, por causa disso, Jerusalém foi despojada, Jerusalém terrena. E então, o que foi necessário? Criar uma nova Jerusalém, que é a qual Jesus, né, quando fala no capítulo 6, Jesus fala em capítulo 8, né, 6 a 8, Jesus fala, vou, né, para o meu Pai, para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas aí ele diz, vou preparar-vos lugar. Então está preparando a Nova Jerusalém, porque a Jerusalém anterior não tinha jeito. Muito bem, então, e isso é confirmado agora aqui. Se você vê, do mesmo jeito, o mesmo anjo com uma taça, no capítulo 17, 3, leva João arrebatado ao deserto para ver a grande prostituta, né? Jerusalém, que se prostituiu. E agora, no 21, ele leva o anjo com uma das taças, leva João ao alto monte para ver descendo a Nova Jerusalém. Como quem diz, olha, aquela é a prostituta. Por isso que ele diz, eu vou te dizer quem é a prostituta. Lá em 17. João entendeu. Agora nós entendemos também. Mas agora ele diz em João 21, em Apocalipse 21, aqui está a Nova Jerusalém. Né? Então, nós somos filhos da Jerusalém, do alto da Jerusalém, que desce dos céus da Jerusalém espiritual. Para finalizar, então observamos que, aí por isso mesmo, agora a gente consegue entender. Eu nunca tinha entendido Nova Jerusalém, porque eu não entendia, né, Jerusalém. Bom, agora eu entendo. Porque, então, por causa de Gálatas 4, Hebreus 12 e por causa de Apocalipse. Que foi necessário que houvesse uma Nova Jerusalém, né? Observando o livro de Apocalipse, são dedicados, inclusive, 2 capítulos inteiros. Olha, 2 capítulos inteiros para a Babilônia, 17 e 18, e 2 capítulos inteiros para falar da Nova Jerusalém, capítulo 21 e 22, para falar sobre a Nova Jerusalém, que mostra que a justiça de Deus foi feita após todo o comportamento de desobediência, tanto pelo povo de Israel, que tinha sido escolhido como povo de Deus, como também pela cidade, que tinha sido escolhida como a cidade da habitação de Deus e o seu tabernáculo. Então, tanto o povo quanto a cidade e o templo foram destruídos. Terrenos foram destruídos. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Havia uma aliança de Deus com o povo de Israel, havia uma aliança de Deus com a casa dele que foi construída, e havia uma aliança de Deus com a cidade de Jerusalém. Isso tudo foi
destruído, porque eles é que deram causa. A questão é espiritual, não é terrena, não é material, é espiritual. Por causa disso foram julgados e por isso foram terminados. E tem 2 capítulos inteiros falando isso, capítulos 17 e 18 de Apocalipse. E para isso precisava de 2 capítulos inteiros, capítulos 21 e 22 de Apocalipse, para falar sobre a Nova Jerusalém com todas as coisas totalmente inversas. Ou seja, para mostrar que a Nova Jerusalém é uma cidade santa, que desce do céu, foi preparada por Jesus para a nossa habitação daqueles que creem em Deus. Senhores, nós pertencemos à Nova Jerusalém, que é do alto. Nós fomos trazidos não ao Sinai, Monte Sinai, nem a Jerusalém terrena. Nós seguimos e obedecemos a Deus, e nós amamos e adoramos a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E por isso lhes somos obedientes e aguardamos a sua volta. Então, para nós que esperamos, será a volta de Jesus, será glória e alegria. Faça parte conosco. Obrigado e até o próximo vídeo.